Shalom, shalom, queridos famintos e sedentos pelo Espírito Santo. Estamos aqui iniciando mais uma aula da nossa escola profética, Filhos da Unção. Amados, vamos falar nessa noite de como gerar a unção. Amém? E eu tenho certeza que esta mensagem será um divisor de águas em tua vida, em teu ministério, em nome de Jesus. Amém? Já de agora eu dou aqui as boas-vindas aos nossos queridos filhos e filhas, ovelhas preciosas que estão aqui conectados conosco nesta live. E até mesmo você que estará assistindo amanhã, ou que seja, no final de semana, semana que vem, não importa o momento que você estiver chegando aqui. Seja bem-vindo em nome de Jesus, e o Espírito Santo de Deus irá nos ensinar, irá nos instruir nessa noite, nesta aula, em nome de Jesus, amém? Se você é novo em nosso canal, se inscreva em nosso canal, clique no sininho ao lado para que você seja notificado, nos deixa um joinha, amém? Eu quero estar aqui orando, e enquanto eu estiver aqui orando, clamando, eu peço a você para que compartilhe o link dessa transmissão, desta aula, com amigos, grupos, com redes sociais, amém? E vamos juntos, meus amados, como a família do reino, espalhar as boas novas dos céus, em nome de Jesus, amém? Glória a Deus. Pai, em nome de Jesus, damos uma vez mais, amigo Espírito Santo, vem, se faça presente, meu Pai, que a nuvem de glória esteja sobre nós, meu Pai, que possamos contemplar, meu Pai, sinais, prodígios e maravilhas, que haja, meu Pai, Senhor, um derramar da Tua glória, uma liberação, Pai, Senhor, da Tua unção, Pai, que filhos e filhas sejam tocados, ativados, meu Pai, nessa noite, em nome de Jesus Cristo, meu Pai. Assim clamamos a Ti, amigo Espírito Santo. Seja bem-vindo, meu Pai, e tome teu lugar de honra, tome teu lugar especial em nosso meio, em nossas vidas, Pai. Seja bem-vindo, amigo Espírito Santo. Seja bem-vindo, meu Pai, em nome de Jesus. Amém. Amém. Glória a Deus. Aleluia. Uma vez mais, queridos ovelhas preciosas, sejam todos bem-vindos em nome de Jesus. Amém. Vamos dar início à aula dessa noite e que o Espírito de Deus venha nos ensinar, venha nos instruir uma vez mais em nome de Jesus. Glória a Deus. 2 Crônicas 7, versículo 14. Abra o teu coração, para que o Espírito Santo de Deus possa te ensinar e te instruir, e que a palavra do Senhor venha nos trazer revelações dos céus. 2 Crônicas 7, versículo 14. Assim diz a palavra do Senhor: e se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar e buscar a minha face, e se converter dos seus maus caminhos, então eu ouvirei dos céus, perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Agora estarão abertos os meus olhos e atentos os meus ouvidos à oração deste lugar, porque agora escolhi e santifiquei esta casa, para que o meu nome esteja nela perpetuamente, e nela estarão fixos os meus olhos e o meu coração todos os dias. Glória a Deus. Aleluia. Primeiro princípio, meus amados, para que nós venhamos gerar a unção, se chama se humilhar na presença de Deus. E é muito, meus amados, simples e fácil nós nos humilharmos na presença do Pai, quando nós carregamos a simplicidade e a humildade em nossos corações. Qual é o segredo? Para que nós venhamos recebermos a mais de Cristo, essa essência, a essência da humildade, a essência da simplicidade. Cristo é o nosso maior modelo de um homem, meus amados, simples e humilde. Quer gerar unção sobre a tua vida? Seja um modelo de Cristo sobre essa terra. Quando você, meus amados, lembrar do teu Criador, quando você lembrar do teu Salvador, que é Jesus Cristo Nazareno, lembra-te que Ele foi simples
e humilde. E toda pessoa, meus amados, que é simples e humilde de coração, de espírito, consegue se humilhar diante do Deus vivo, do Deus poderoso. Grava isso e nós vamos mergulhar, meus amados, na palavra do Senhor. Lucas 18, versículo 9. Eu amo muito essa passagem. Lucas 18, versículo 9. Disse também esta parábola a uns que confiavam em si mesmos, crendo que eram justos, e desprezavam os outros. 2 homens subiram ao templo para orar, um fariseu e o outro publicano. O fariseu, estando em pé, orava consigo desta maneira: ó Deus, graças te dou, porque não sou como os demais homens, roubadores, injustos e adúlteros, nem ainda como este publicano. Jejuo 2 vezes na semana e dou o dízimo de tudo quanto possuo. O publicano, porém, estando em pé de longe, nem ainda queria levantar os olhos aos céus, mas batia no peito, dizendo: ó Deus, tem misericórdia de mim, pecador. Versículo 14: digo-vos que este desceu justificado para sua casa, e não aquele, porque qualquer que a si mesmo se exalta será humilhado, e qualquer que a si mesmo se humilha será exaltado. Qual, meus amados, é uma das funções da unção do Espírito Santo de Deus? Trazer exaltamento ao homem. E qual, meus amados, é a chave para que, meus amados, em outras palavras, esse exaltamento venha acontecer? A humilhação. Existem muitos filhos e filhas de Deus soberbos, muitos filhos e filhas, meus amados, de Deus, que se acham melhor do que o teu irmão, do que o teu próximo. É servir ao Senhor Jesus por 5, 10 anos, e muitos se acham, meus amados, melhor do que os demais. Note, meus amados, que esse fariseu era um cristão. Ele, meus amados, era um homem que orava, que jejuava, que dava o dízimo, e aos nossos olhos até aí está tudo bem. Somos, amados, o fruto de um cristão, mas, meus amados, ao lado, entre aspas, da tua santidade camuflada, estava a soberba. E a soberba muitas vezes está escondida no coração dos filhos e filhas de Deus. Ei, igreja, por mais que você se sinta santo, por mais que você se sinta perfeito, entenda que a posição de um filho sempre será, meus amados, debaixo da simplicidade e da humildade. E a simplicidade e a humildade vai te levar você sempre a se humilhar diante do Cordeiro eterno de Deus. Porque, igreja, porque é apenas por Ele que nós somos justificados. Não é, meus amados, pelas nossas obras. Entenda essas verdades. Se achando santo demais, muitas vezes você pisa em teu irmão. Se achando digno demais, muitas vezes você vira as costas para o teu irmão. Isso te leva a você ser reprovado. E nós dizemos: Senhor, eu quero uma unção, eu quero os dons espirituais. Para quê? Para que você venha aparecer mais, pisar mais em teus irmãos, se acharmos, amados, mais santo do que os teus irmãos. É através da cruz do Calvário que nós somos justificados. Dá para você compreender essas verdades? Muitas vezes, pelo fato de eu dizimar, eu me sinto, meus amados, mais digno e merecedor do que o meu irmão que não dizima. Pelo fato de eu me investir como crente, eu me sinto mais digno e merecedor do que o meu irmão. Existe algo pairando sobre nós chamado graça. O que é graça? Favor não merecido. Isso significa que se o Pai retirar de nós as suas mãos santas e poderosas, nós, meus amados, seremos considerados o mais sujo e impuro sobre essa terra. Em outras palavras, existe algo nos justificando. Existe algo, meus amados, nos trazendo graça, que é o sangue do Cordeiro eterno de Deus. Quando você reconhece essas verdades, você, meus amados, jamais irá perder a simplicidade e a humildade em tua vida. Ei,
Às vezes o Espírito de Deus até mesmo já começou a te usar. Você tem sido boca de Deus, você tem levado, meus amados, um determinado nível de unção, mas entenda, quanto mais você recebe dos céus, mais você precisa servir o teu irmão, o teu próximo. Aleluia, glória a Deus. Deixa eu te dizer aqui umas verdades. Jesus amava mais a igreja do Senhor. Jesus amava mais estar ao lado de pecadores, pessoas que eram desprezadas e rejeitadas pela, mas a população de Israel. Quando eu falo a população de Israel, eu estou falando dos escribas, dos fariseus, dos crentes daquela época. E estava ali Jesus, meus amados, sobre essa terra, não ao lado, meus amados, aqueles que todo mundo julgava serem santos, serem perfeitos, doutores da lei, escribas, aqueles que escreviam a lei. Não, Jesus estava lá ao lado dos pecadores. Por quê? Porque o Pai apostava e Jesus então estava lá. Aleluia, glória a Deus. Carrega essa essência em teu coração. Tudo que o Pai faz sobre essa terra é visando almas, é visando vidas. Existe, meus amados, um dilema que o meu pai espiritual sempre, meus amados, carregou e defende. Quando as almas estão do lado de fora, fazemos de tudo, meus amados, para que elas venham para dentro da casa. Mas quando elas estão dentro da casa, fazemos de tudo para que elas venham sair da casa de Deus. Por que, igreja? Porque muitas vezes não somos alinhados com o coração do Pai. É muito mimimi em nosso meio. É muito, meus amados, diz que me diz. É muitas vezes um crente achando que é melhor do que o outro. Não entende, meus amados, o propósito de Deus em tua vida. Ei, nós fomos chamados para exalar a boa essência de Cristo. Não, mas apóstolo, na minha volta, em meu ministério, ciclano e fulano está no pecado. Meus amados, a palavra de Cristo diz que é por esses que Jesus veio. E você não consegue conviver com teu irmão, e você quer a unção. Você quer a unção para auto se promover, para brilhar, para se destacar, ou para edificar almas. Edificar almas é trazer resposta àqueles que estão enfermos, é trazermos uma direção para aqueles que estão perdidos, é trazermos uma cura para aqueles que estão enfermos. Aleluia! A essência de Cristo precisa, meus amados, se exalar em nós e através de nós. E isso começa através da humildade, da simplicidade que passa, meus amados, reinar sobre nós. E qual é o segredo? O segredo, meus amados, está em nós conviver com Jesus. Eu sinto a unção do Pai descer aqui nesse altar. Conviva com Jesus. Às vezes você está convivendo mais com os religiosos, mais com o sistema do homem, do que, meus amados, com o teu Criador. Conviva com Ele, e você vai exalar a essência dEle, o bom perfume do Abba Pai. Conviva com Ele, esteja com Ele. Você vai descobrir que Ele é mais simples do que você imagina. Uma certa madrugada, o Pai, meus amados, veio até mim. E isso foi, meus amados, e aconteceu na minha infância. Eu estava, meus amados, em minha cama. De repente o Pai veio até mim e trouxe algumas promessas até mim, falando ao meu ouvido. E eu pensei comigo, não, isso é coisa da minha cabeça. Isso não é o Espírito de Deus. Eram palavras simples, eram palavras humildes, um vocabulário, meus amados, à minha altura. E eu pensei, não, isso não é Deus falando comigo. Isso é minha consciência. E quando eu falei isso, a voz se tornou grossa. E uma vez mais o Espírito de Deus falou comigo, mas dessa vez com poder. E a palavra era a seguinte: eu me rebaixo na tua simplicidade para conversar com você. E nesse exato momento eu comecei a chorar. Eu percebi o quanto ele era simples e humilde. Uma pessoa leiga, uma pessoa que mal sabe falar, o português muito ruim, e ali estava Cristo, em um nível abaixo do que o meu ainda, conversando comigo.
Uau! Este é o nosso Salvador. Aquele, meus amados, que estando sobre essa terra, não, meus amados, ousou ser Deus, mas se esvaziou. Aleluia! Tomando assim forma de homem, se achando na forma de homem sobre essa terra, ele se humilhou. Aleluia! Se tornando servo. Glória a Deus. Entenda o teu propósito, igreja. Precisamos nesses últimos dias de homens e mulheres, meus amados, que sejam imitadores de Jesus Cristo, não imitadores dos religiosos, do sistema podre, o qual muitos têm vivido nos dias de hoje. Cristo te levantará em tua cidade, até mesmo em tua igreja, em tua denominação que você pertence, para fazer a diferença. Aleluia, glória a Deus. Só existe uma forma de nós vermos, meus amados, as pessoas sendo curadas de dentro para fora. Só existe uma forma de nós vermos, meus amados, realmente as pessoas sendo amadas por Cristo, se nós carregarmos essa essência. Então as pessoas olharão para nós e verão Cristo em nossa face. Aleluia, glória a Deus, aleluia. Oh, Ramantarabassuri me cantarabassuri me cai. Oh, Jesus. Oh, Jesus. Oh, Jesus. Oh, Jesus. A presença do Pai está aqui, igreja. Um dia eu estava em minha humilde casa, em minha humilde sala, me consagrando para uma viagem missionária. E de repente, o Pai abre os meus olhos espirituais. E quem, meus amados, estava ali em meu sofá sentado? O próprio Senhor Jesus, o Rei da Glória. Creia você ou não, ali estava o nosso Abba Pai sentado no meu humilde sofá. Em outras palavras, para você entender a dimensão dessa revelação, ele rasgou os céus, deixou o seu trono de glória, veio, meus amados, até uma cidade simples e humilde, até meus amados, em uma casa simples e humilde, e estava ali sentado no meu sofá, porque ele é simples, ele é humilde. Aonde você estiver, se houver fome e sede em teu espírito, se prepare, ele entrará em tua casa. Oh, você, meus amados, verá a glória de Deus aonde você estiver. Oh, porque o nosso Abba Pai é simples e humilde. Tão simples e humilde a ponto, meus amados, de ele ter prazer e alegria em estar em tua casa, por mais simples que ela seja, por mais humilde que ela seja, ele quer repousar em tua casa. Uau, aleluia. Oh, Jesus. Oh, Jesus. Que a tua presença, a tua nuvem de glória, meu Pai, se exale e cubra todo esse ambiente. Aonde esse faminto e sedento estiver, meu Pai, conectado aqui conosco. Em nome de Jesus, que a nuvem de glória cubra todo esse ambiente. Em nome de Jesus. Oh, sinta a presença do Abba Pai. Sinta a presença do Abba Pai. Aleluia. Glória a Deus. Lucas 14, versículo 11. Porquanto qualquer que a si mesmo se exaltar será humilhado, e aquele que a si mesmo se humilhar será exaltado. Glória a Deus. Quer gerar unção sobre a tua vida? Aprenda sempre a se humilhar diante da presença do teu Abba Pai. E a palavra do Senhor, meus amados, nos diz e nos revela, para nós termos o nosso próximo, olha que revelação, para nós termos nosso próximo, nosso irmão, como pessoa superior a nós. Isso é o princípio da humildade.
Aleluia. Existe muita coisa para ser aliada em nosso meio, igreja. Existem muitos filhos e filhas de Deus que acham que estão na direção certa, mas ainda não, meus amados, acertaram o caminho. Por isso que muitos poucos são usados pelo Espírito Santo. Muitos poucos alcançam realmente a graça e o favor do Eterno. Aleluia. Glória a Deus. Aprenda a conviver com teu irmão. Aprenda a amar as almas, as vidas. Aleluia. Glória a Deus. Não haja como mais um religioso. Se você acha, meus amados, que o teu irmão está no pecado, está no erro, ore, seja uma coluna de oração sobre a vida daqueles que, em outras palavras, se encontram enfermo e doente. Deixa Cristo exalar o teu bom perfume em tua vida e através da tua vida para a cura dos enfermos, meus amados, e a edificação da igreja. Aleluia. Cristo tem pressa para incendiar, meus amados, a tua noiva, mas a noiva de Cristo precisa estar curada. Ele tem pressa para derramar a unção, mas a igreja de Cristo precisa estar preparada. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. Mateus 23, versículo 12. E o que a si mesmo se exaltar será humilhado, e o que a si mesmo se humilhar será exaltado. Tiago 4, versículo 9. Senti as vossas misérias, e lamentai, e chorai. Converta-se o vosso riso em pranto, e o vosso gozo em tristeza. Humilhai-vos perante o Senhor, e Ele vos exaltará. Aleluia. 1 Pedro 5, versículo 5. Semelhantemente, vós jovens, sede sujeitos aos anciões, e sede todos sujeitos uns aos outros, e revesti-vos de humildade, porque Deus resiste ao soberbo, mas dá graça aos humildes. Deus resiste aos soberbos, mas dá graça aos humildes. Aleluia. A minha oração é que Cristo venha te pegar nessa noite, nesse momento em que você está ouvindo esse ensino. Cristo venha te pegar e venha mostrar para você o que é ser uma pessoa humilde sobre essa terra. Eu não estou falando, meus amados, de nós sermos conviventes com o pecado, de nós, meus amados, fazemos vista grossa para o erro. Não, eu estou falando de você, com você, igreja, que nós precisamos fazer a diferença. E existem muitos filhos e filhas de Deus, meus amados, que não são curados, que não são tratados. Por quê? Porque muitas vezes nós viramos as costas. Muitas vezes, meus amados, nós abandonamos a nossa posição, a qual o Pai queria nós, meus amados, ali. Aleluia. Glória a Deus. Não temos condições muitas vezes de cuidar daqueles que estão dentro de casa, e queremos, meus amados, aqueles que estão do lado de fora. Eu estou aqui abrindo a minha boca e eu sei que Cristo está nos trazendo palavras reveladas. Existe, meus amados, uma multidão de almas para serem alcançadas. Existe uma unção para ser liberada, a qual irá nos fazer pescadores de homens. Me lembro, meus amados, do missionário Reinhard Bonnke, evangelista Reinhard Bonnke, um dos maiores ganhadores de almas que já passou em nossa geração. Amém? Em um único final de semana, ele arrebatou mais de 1 milhão de almas para Cristo. Uma unção, mais de alto nível, manando através deste homem. Mas, meus amados, qual era um dos segredos que esse evangelista carregava? Através do ministério do evangelista Reinhard Bonnke, os mortos ressuscitavam, os leprosos eram purificados, os cegos enxergavam, os paralíticos andavam, e aos pobres eram pregados as boas novas do reino de Deus. Qual era o segredo? Primeiro, igreja, era um homem humilde, era um homem simples. Segundo, ele carregava amor real.
pelas almas, pelas vidas. Um dia, chorando em pranto, ele dizia para o pai: Pai, me dê a África, me dê, Senhor, a África. Em uma madrugada, o Espírito Santo de Deus veio até ele, então, e mostrou o país da Nigéria sendo lavado no sangue do Cordeiro. Oh, diz. E ele contemplou, meus amados, o sangue do Cordeiro lavando todo o continente da Nigéria. Aleluia. Mas, meus amados, ele estava ali queimando em amor. Ele estava ali queimando em paixão, clamando o Pai por almas. Seja mais focado, igreja. Quando você entrar dentro dos templos para cultuar, você está na presença do Pai, não para procurar brechas e falhas na vida de teus irmãos, não. Você está para adorar o Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Você está ali, meus amados, para exalar o bom perfume de Cristo, para fazer a diferença. Foque mais. Foque naquilo que o Pai quer que realmente você venha focar. Aleluia. Existe, meus amados, falta de misericórdia na casa do Senhor. Existe, meus amados, falta de perdão na casa do Senhor. Existe, meus amados, falta de compaixão na casa do Senhor. Existe, meus amados, falta de amor. E se, meus amados, nós temos falta de amor, é porque, meus amados, aquele que é o próprio amor não está presente. Como que Cristo se faz presente em um templo como esse? Através de nós, através de teus filhos e filhas que dão lugar para Ele. Você está pegando a revelação. Você está entendendo, igreja? Aleluia, glória a Deus. Há uma unção, meus amados, forte, exalando aqui. Aleluia. Eu estou com dificuldade de ensinar, estou com dificuldade de pregar, porque há uma presença me quebrantando. O Espírito Santo de Deus está aqui. Aleluia. E Ele está aqui para te inundar com o amor de Cristo, com a humildade de Cristo. Ele é belo, igreja, Ele é belo. Há fogo em teus olhos. Se você contempla a face de Cristo, meus amados, você enxerga apenas o amor. Aleluia. Ele poderia olhar, meus amados, para você, meus amados, como, meus amados, com ira e condenação, mediante os teus pecados e falhas. Mas quando Ele vira os teus olhos para você, por mais que você errou, por mais que você tropeçou, por mais que você tenha perdido a direção, Ele olha para você com amor. Aleluia. E Ele consegue ver e enxergar aquilo que ninguém, meus amados, ninguém consegue ver e enxergar. Porque quando todos, meus amados, já não apostam mais em você, Cristo está olhando para dentro dos teus olhos e está dizendo: meu filho, eu aposto em você. Minha filha, eu aposto em você. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. Aleluia. O Pai está aqui, meus amados, liberando uma palavra rima para você. Se desperte. Quando o Pai me chamou para o ministério de avivamento, uma das primeiras experiências que eu tive com o Espírito Santo de Deus foi a seguinte: após Ele derramar a unção sobre a minha vida, ainda Ele não havia me chamado para levar o avivamento sobre o Brasil e as nações. E eu ouvi a voz do Espírito Santo de Deus. Ele me dizia: meu filho, você quer fazer parte do grande avivamento? Eu disse para ele: sim, Senhor, eu quero fazer. E em seguida Ele me disse: então esqueça tudo que você aprendeu até hoje, e vou eu te ensinar novamente. Esse era o reset do Espírito Santo. Em outras palavras, jogue no lixo toda a religião que você aprendeu até hoje. O Espírito Santo de Deus, Ele não trabalha com remendo. Ele simplesmente, meus amados, faz todas as coisas novas. E Ele estava, meus amados, trazendo até mim esse reset. Aí, meu filho, vamos fazer de uma forma mais simples, mais eficiente, mais eficaz. Apaga tudo que você aprendeu até hoje. Vou eu te ensinar novamente qual é o segredo da unção que tem estado sobre a minha vida e nosso humilde ministério. Qual é o grande segredo? Ei, eu tenho aprendido aos pés do Espírito Santo de Deus. Aleluia. Enquanto muitos filhos e filhas de Deus gastam as suas energias, gastam as suas forças, meus amados,
em coisas erradas, gastando assim as suas forças e energia para olhar a vida de teu próximo, falarmos a mais de teu irmão. Eu tenho dedicado toda a minha força e toda a minha energia, meus amados, aos pés de Jesus Cristo. E uma só coisa eu peço a Ele, Senhor: que a tua essência esteja sobre a minha vida. É tudo que eu quero, igreja. Eu não estou nem aí com aqueles que têm se vendido, com aqueles que têm se trocado. Se o meu irmão está, moça, mas errando o caminho, perdendo direção, eu não estou aqui para olhar e vigiar a vida de ninguém, igreja. Eu estou aqui para amar e adorar o precioso Espírito Santo de Deus, e para me encher da essência dele. O resultado disso é que a intimidade que eu vivo no secreto passa a se exalar em público, igreja, levando a igreja a ser edificada, levando almas a serem salvas. Esse é o verdadeiro propósito do reino. Esse é o verdadeiro propósito de Jesus Cristo. Aleluia. Segundo princípio, viver uma vida de oração em busca pela a presença do Espírito Santo. Aleluia. Glória a Deus. Não há intimidade, meus amados, com o Espírito Santo de Deus sem relacionamento. Não há, meus amados, unção sem tempo com Deus. Quer gerar unção? Quer que a unção venha sobre a tua vida? Quer que ela seja, meus amados, manifestada? Gaste tempo com o Espírito Santo. Passe tempo com o Espírito Santo. Uma vez mais, aquilo que eu vivo no secreto, aquilo que eu vivo, meus amados, no particular com o Pai, é o que eu manifesto em público. É o que exala, meus amados, através de mim em público. Quer que a unção seja gerada sobre a tua vida? Passe tempo com o Pai. Existem muitos filhos e filhas nos dias de hoje que já não passam tempo com o Espírito Santo, e já não gastam tempo com o Espírito Santo. Falamos muito, meus amados, de uma geração faminta e sedenta pelo Espírito Santo. Pregamos, meus amados, cantamos, adoramos o Pai, falando, meus amados, de uma fome e de uma sede que muitas vezes ainda não vivemos. O que é ter fome e sede pelo Espírito Santo? É nós carregarmos amor e paixão real por Jesus Cristo, o Nazareno. E o nosso verdadeiro amor, meus amados, e paixão, nós provamos ele através de nossas ações e atitudes. Talvez você adore o Espírito Santo de Deus em alta voz, dizendo: eu não trouxe nada para a mesa. Apenas uma fome e uma sede. É muito linda essa adoração. Apenas uma fome e uma sede. E ali, meus amados, você se rasga através de palavras e palavras e palavras. Mas o que mais, meus amados, gera peso no mundo espiritual não são as nossas palavras, mas sim as nossas ações e atitudes. Pois as nossas ações e atitudes falam mais do que as nossas palavras. Em outras palavras, se você realmente é um faminto, um sedento pelo Espírito Santo, você passará tempo com Ele. Você, meus amados, terá prazer em estar na presença do Pai. Eu quero que vocês assistam e vejam o que o Pai tem feito através da escola profética Filhos da Unção. E após esse testemunho, nós vamos dar continuidade a esse ensino poderoso, em nome de Jesus. Shalom, shalom, profeta, apóstolo Wilke Bonifácio. Shalom todos do Ministério Íntimos do Santo Espírito. Meu nome é Júlio César, falo aqui de Portugal. E eu queria deixar meu testemunho que durante a live ontem, ao qual a profeta, o apóstolo Wilke estava ministrando algo muito forte na hora da revelação da palavra na escola profética,
E na hora da oração, eu senti muito fogo nas mãos aqui em Portugal, do outro lado do oceano. Eu confesso para os irmãos, quero deixar meu testemunho que do outro lado do oceano, através da ministração do profeta, assim que o profeta começou a orar, eu pude sentir fogo nas minhas mãos. Eu quero deixar esse testemunho que é forte e é a unção que nós honramos, é a unção que vem sobre nossa vida. A unção que nós honramos, que está em cima da vida do profeta, esse mesmo manto, ele vem sobre nós. E eu creio que isso é só o começo do que Deus quer fazer para trazer o avivamento para esse continente europeu. Amém? Desde já eu deixo meu abraço, meu carinho para todos os irmãos e todas as irmãs do Ministério Santo Espírito. Muitas vidas têm sido tocadas pelo Espírito Santo. Toda semana eu tenho trazido para vocês, meus amados, famintos e sedentos, testemunhando da unção, de curas, de milagres, de resposta, de oração. Mas qual é o segredo, igreja? Uma unção tem sido gerada. Uma unção tem sido gerada. Eu aprendi, meus amados, através de um grande profeta, que aqueles que oram, aqueles que intercedem, são geradores de unção. Essa unção pode ser gerada para a vida, meus amados, daqueles que você tem intercedido, que você tem clamado, mas também pode ser gerada para você. Em outras palavras, quanto mais você busca, quanto mais você se relaciona com o Espírito Santo de Deus, mais unção tem sido gerada. Aleluia! Que o Espírito Santo de Deus venha levantar, meus amados, através desta aula, geradores de unção, filhos geradores de unção, pois o Pai, meus amados, te chamará para o secreto, para estar com Ele, para se relacionar com Ele. Aleluia, glória a Deus. Não tem nada mais glorioso do que nós vivemos intimidade com o Espírito Santo de Deus, mas já não tememos mais o dia de amanhã. Aleluia, já não tememos mais, meus amados, a enfermidade, o caos, o problema. Por quê? Porque sabemos que o nosso Redentor vive, e essa convicção não vem, meus amados, de você ouvir falar, meus amados, das demais pessoas, não, porque uma coisa é você ouvir falar de Cristo, outra coisa é você experimentar de Cristo, uma coisa é você viver, meus amados, um Evangelho, através daquelas pessoas que estão pregando o Evangelho, outra coisa é você, meus amados, viver as suas próprias experiências, através de um encontro vivo e real com Jesus Cristo Nazareno. Isso acontece no secreto, quando você, meus amados, se relaciona com Ele. Aleluia, glória a Deus. Eu quero que vocês confiram e vejam também, meus amados, o que o Pai tem feito através de nossas viagens missionárias. Grande tem sido o avivamento, grande tem sido o derramar da glória de Deus, pois estas são as promessas para esses últimos dias. Confira conosco, em nome de Jesus. O Espírito Santo de Deus, Ele nos chama nessa noite a gerarmos o arrependimento dentro de nós. Talvez não seja o arrependimento de uma prostituição, porque você tem dedicado a tua vida a Cristo para fugir da aparência do mal. Talvez não seja um arrependimento de um furto, mas seja, meus queridos, o arrependimento por termos, queridos, servido muitas vezes dentro da casa do Pai, mas estando longe da presença do Pai, vivendo em uma zona de comodismo. O arrependimento, meus queridos, de nós confessarmos com os nossos lábios Jesus, mas o nosso coração está longe do Pai. O que você tinha? Eu tinha gagueira. Hã? Tinha gagueira. Desapareceu? Desapareceu. Tá falando perfeitamente? Tô. Oh, glória! Vai pregar o Evangelho de Cristo. Em nome de Jesus. Consegui levantar esse braço. Agora à noite, amanhã de manhã, vou ver se a minha renite não vai voltar. Ela não vai voltar em nome de Jesus. Mas o braço já pode testificar.
O braço já posso. Aleluia, vamos aplaudir Jesus. O que você tinha? Dor na coluna, sumiu. Desapareceu? Faça o que você não podia fazer. Não podia mexer? Isso. E não podia abaixar. Aí, ó. Fica atrás dele. Pai, em nome de Jesus, unge o teu filho. Nunca mais voltará. Aplauda Jesus. Sumiu? Fale no microfone. Sumiu. Desapareceu. Jesus te curou? Sim, ele me curou. Vamos aplaudir Jesus. O que você estava sentindo quando você entrou para a casa de Deus? Muita dor na cabeça, muita pontada assim na cabeça. E após a oração? Passou. Desapareceu? Está curado e livre e nunca mais voltará em nome de Jesus. O que você tinha? Dores nas costas aqui, ó. Uma dores aqui, ó. Eu vim no carro reclamando de dor. Não sinto mais nada. Desapareceu? Sumiu? Vamos aplaudir Jesus Cristo Nazareno. Nos chama nessa noite, Musquis, a um arrependimento, a uma mudança. É tempo, Musquis, da igreja se despertar. O que está acontecendo aqui nessa casa é profético. O que está acontecendo aqui é sobrenatural. Simplesmente os pais espirituais desse ministério poderiam ter escolhido continuarmos caminhando em suas teologias, em sua sabedoria humana, mas algo, meus queridos, aconteceu na vida deles, um despertamento espiritual. Eu sei que o Pai está me chamando. Espírito Santo, Jesus Cristo é o Senhor. A Ele a honra, a Ele a glória. Jesus, 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 Jesus. Eu quero profetizar que porção dobrada virá sobre a tua vida. Assim como nós temos contemplado a glória de Deus, e debaixo, meus amados, da nuvem de glória, temos visto a cura dos enfermos, a igreja, meus amados, sendo cheia do Espírito Santo de Deus. Meus amados, a libertação dos cativos, assim será em tua vida, em teu ministério, em tua história, em nome de Jesus Cristo Nazareno, aleluia, glória a Deus, aleluia. Há uma unção forte manando aqui, igreja, e gere fome, gere sede. Esta unção virá sobre você ainda nessa noite. Ainda no término desse ensino, o Pai te tocará, o Pai te encherá, em nome de Jesus, amém? Salmos 5, versículo 3. Pela manhã,
ouvirás a minha voz. Ó Senhor, pela manhã apresentarei a Ti a minha oração e vigiarei. Salmos 55, versículo 17. De tarde e de manhã e ao meio-dia orarei e clamarei, e Ele ouvirá a minha voz. Salmo 63, versículo 1. Ó Deus, Tu és o meu Deus, de madrugada te buscarei. A minha alma tem sede de Ti, a minha carne te deseja muito, em uma terra seca e cansada, onde não há água. Provérbios 8, versículo 17. Eu amo os que me amam, e os que de madrugada me buscam, me acharão. Glória a Deus. Salmo 105, versículo 4. Salmo 105, versículo 4. Buscai ao Senhor e a sua força, buscai a sua face continuamente. Irei repetir: buscai ao Senhor e a sua força, buscai a sua face continuamente. Glória a Deus. E para nós finalizarmos com o terceiro princípio, que se chama arrependimento. A palavra arrependimento também significa mudança de direção. O Pai, meus amados, quer trazer uma mudança de direção na vida de muitos aqui através desse ensino. Porque muitas vezes nós julgamos estar na direção certa e na verdade estamos na direção errada, igreja. E o Pai quer trazer essa mudança a nós, uma mudança de pensamento, uma mudança de coração, novos olhos, meus amados. O Pai quer que você venha enxergar e ver com os olhos de Cristo. As Escrituras dizem: não vos conformei-vos com este mundo, mas transformai-vos este mundo pela renovação do vosso entendimento, para que possais experimentar, meus amados, de toda a plenitude de Cristo. Aleluia, glória a Deus. Quer gerar unção? Se alinhe com o coração do Pai, e seguindo, meus amados, esses princípios, essas verdades a qual eu tenho transmitido a vocês, a unção será gerada sobre a tua vida. E quando a unção for gerada em tua vida, a tua vida e teu ministério nunca mais será o mesmo. Você está pronto para gerar a unção, para mergulhar no oceano do Espírito Santo de Deus? Eu quero que, meus amados, aonde vocês estiverem, eu quero que você gere a fome e a sede pelo Espírito Santo de Deus. E eu irei pedir ao Espírito Santo de Deus, eu irei pedir ao nosso Abba Pai para que Ele te unge nesse exato momento. Eu sinto uma unção tão gloriosa aqui, igreja. É tão, meus amados, glorioso, é tão maravilhoso nós sentirmos a essência de Cristo. Eu estou me sentindo embriagado, porque o Pai está aqui. A realidade do Pai está aqui. Oh Jesus, oh Jesus, oh Jesus, 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 Jesus. Aleluia, glória a Deus, aleluia. Te amamos, amigo Espírito Santo. Te amamos, amigo Espírito Santo. Aleluia. Irei colocar aqui uma adoração, igreja. Aonde vocês estiverem, gere fome, gere sede pela presença dele. Se veja como uma criancinha de 2 a 3 aninhos de idade. Gere humildade, gere simplicidade. Diga para Cristo: Pai, me conceda da tua essência, do teu bom perfume, e conceda mais de ti, Senhor.
Amiga Espírito Santo, que a nuvem de glória, meu Pai, venha se manifestar onde este faminto, esse sedento, Pai, se o Senhor estiver me ouvindo, Pai. Assim eu clamo a Ti, doce amiga Espírito Santo. Abra os céus, Pai. Eu não tenho ouro, eu não tenho prata, oh Jesus, oh Jesus, oh Jesus. A presença do Pai está aqui, famintos. A presença do Pai está aqui. Oh Jesus, oh Jesus. O Espírito Santo de Deus, presta atenção. O Espírito Santo de Deus quer que você libere perdão. Perdão a todos aqueles que têm te perseguido. Perdão contra todos aqueles que têm te julgado. Perdão para todos aqueles que viraram as costas para você. Libere o perdão. Eu libero o perdão para todos aqueles que têm me perseguido, me caluniado. Eu libero o perdão. Execute o comando do Espírito Santo de Deus. Lave o teu coração, lave o teu espírito. O Pai traz à tua memória agora as vidas a qual você precisa liberar perdão. Deixa o Espírito Santo de Deus lavar o teu coração. Não deixe, meus amados, que a mágoa, a tristeza, a angústia venha gerar separação entre você e Cristo. Pois no momento que você guarda a mágoa dos teus irmãos, no momento que você não libera perdão, por mais simples que seja a situação que aconteceu, uma parede, uma barreira entre você e Cristo passa a ser criada. Quebre essa barreira agora, libere o perdão, limpe o teu coração. E como, meus amados, crianças, como crianças de 2 a 3 aninhos de idade, entre na presença do Espírito de Deus com humildade e simplicidade agora, Pai, em nome de Jesus, Pai. Debaixo da nuvem de glória, Pai. Debaixo da presença de Ti, meu Pai. Eu te peço humildemente, em nome de Jesus, que todas as paredes que foram geradas para, meu Pai, gerar e causar uma separação, uma divisão entre o Senhor e este faminto, esse sedento, Pai, que seja quebrado agora. Em nome de Jesus, por essa vida preciosa estar lavando o teu coração em teu sangue, meu Pai. E nós, meu Pai, nos voltamos, meu Pai, para a tua presença. Oh, Jesus. Oh, Jesus, obrigado, Senhor, obrigado pelas almas, as vidas a qual o Senhor agora está trazendo para a tua presença, para viver intimidade com o Senhor, para sentir a tua realidade, aonde você estiver faminto e sedento pelo Espírito Santo. O Pai, pega da unção que está sobre a minha vida. O Pai, pega da unção que está se exalando, que está jorrando aqui como um rio de águas vivas, e libera sobre a tua vida. O Espírito Santo de Deus, ele te renova. 2, ele libera um novo nível de unção, poder e glória sobre a tua vida. 3, em nome de Jesus, sejam cheios em nome de Jesus. Sejam cheios no nome de Jesus. Sejam cheios no nome de Jesus. Mas, em nome de Jesus, 2 vezes mais, sejam cheios. Toca, Espírito Santo. Toca, Espírito Santo. Toca, Espírito Santo, em nome de Jesus. Mas, Senhor, em nome de Jesus, todos, amando a presença do Espírito Santo de Deus agora. Amando a presença do Espírito Santo de Deus agora. Em nome de Jesus. Obrigado, amiga Espírito Santo. Obrigado, Pai, pela a tua presença.
o teu perfume, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Obrigado, amigo Espírito Santo. Te damos louvores e graças, Pai. Obrigado, amigo Espírito Santo, pela tua presença e unção, Pai. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Famintos e sedentos, tome posse. Tome posse em nome de Jesus. Grande é a unção. Grande é a presença do Pai sobre nós. Tome posse em nome de Jesus. Receba o teu milagre. Receba a tua cura. Receba em nome de Jesus a bênção do Cordeiro eterno de Deus. E todos digam obrigado, Senhor Jesus. Obrigado pela tua presença e unção. Obrigado pela tua realidade. Obrigado pelo Senhor ter me chamado para ser filho, para caminhar com o Senhor, para ser um amigo do Espírito Santo. Todos digam obrigado, Senhor Jesus. Obrigado, Espírito Santo, em nome de Jesus. Amém. Tome posse, famintos e sedentos. Se o Pai tem te tocado através dessa humilde oração, através desse ensino, o meu WhatsApp vai estar passando aqui na tela. Mande um testemunho para mim de uma forma abreviada, testemunhando a tua experiência com o Espírito Santo, através dessa oração, amém? Mande para mim, para que o nome de Jesus seja glorificado, seja exaltado, em nome de Jesus, amém? Glória a Deus. Se o Pai, meus amados, te chamar você, para que você venha se tornar uma coluna no ministério íntimo do Santo Espírito, ou que seja, liberar apenas uma oferta de amor. Se o Pai te tocar, as contas bancárias vão estar passando aqui abaixo. Segundo aquilo que o Pai ministra no teu coração, faça. Amém? Semeie nessa obra de avivamento. Nos ajude a levar o avivamento. Amém? E ao semear em nossas vidas, em nosso humilde ministério, mande, meus amados, uma mensagem para mim no WhatsApp. Me chame no WhatsApp para que eu esteja em oração, para que eu esteja em intercessão pelas tuas finanças. É o dever de todo sacerdote, é o dever de todos os apóstolos e pastores, orar pelas colunas, pelos mantenedores, amém? Para que o Pai venha prosperar, para que o Pai venha trazer honra, amém? Eu quero orar pela tua vida, eu quero interceder pelas tuas finanças, em nome de Jesus, amém? Nos ajude a levar o avivamento, nos ajude a levar as boas novas do reino. Para isso, precisamos de cada um de vocês, amém? Mais uma vez, eu agradeço pela presença, o apoio de todos vocês, o amor, o carinho, amém? Se você é novo em nosso canal, se inscreve no nosso canal, clique no sininho ao lado, para que você seja notificado de todos os nossos vídeos, amém? E esteja se preparando para a semana que vem, pois semana que vem estaremos aqui com vocês, em nome de Jesus. Será glorioso, assim como cada aula, cada ensino, Deus tem feito maravilhas. Semana que vem também não será diferente, amém? Fiquem todos na paz. Shalom, shalom. A humanidade espera pela manifestação dos filhos de Deus. O que te move? Onde está o teu coração? Queremos ser resposta de Deus para este Brasil, para as nações, para o caos desse mundo. Somos resposta de uma igreja que clama pelo avivamento, de uma igreja que não desiste de ninguém, de nenhuma alma perdida. Virá sobre nós uma onda de graça, poder e fogo, uma onda cheia de sinais e promessas. Chegou o tempo da sua vida ser mudada. Chegou o tempo de você viver as promessas de Deus. Existe uma profecia, uma promessa que diz: pede-me e te darei as nações por herança. Ministério Íntimos do Santo Espírito. Rua Agripino Ribeiro dos Santos, 278, bairro Jardim Pérola, cidade de Governador Valadares, Minas Gerais. Seja um mantenedor. Deus dá sementes ao semeador. Nos ajude a levar o avivamento. O avivamento depende de cada um de nós.
Missões se fazem com os pés dos que vão, com os joelhos dos que oram e com as mãos dos que contribuem. Envie sua semente de amor, conforme o precioso Espírito Santo colocar em seu coração.